Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Celine aqui mais uma vez. Vamos ali para a nossa disciplina de matemática do segundo ano. Vamos ver o que vamos fazer hoje. Vamos corrigir, né? As páginas. Olha o tanto de páginas que nós temos para corrigir. Mas vamos lá. 109, 112, 113, 116 a 121, 243 a 246, do nosso livro de matemática. O conteúdo nós vamos revisar, né, através da correção, tá bom, gente? Revisar o conteúdo sobre as figuras geométricas planas, mas aqui não deixa também de ter continhas, enfim, vai ter outras coisas, mas aí a gente vai falar bastante também das figuras geométricas planas, mas no sentido da correção, tá bom? E a atividade de casa, da página 247 a 252. Bora lá. Página 109. Em cada casa, escolha duas peças triangulares que, juntas, formam figura em destaque e contornos. Observe, gente, que aqui é o que nós trabalhamos na nossa aula anterior. Nós falamos do tangram, lembra? Que são as peças que a gente junta para formar figuras. No caso aqui, ele quer que você circule duas figuras em que eu posso, né, transformar em um quadrado quando eu uni-las. Bora lá ver quais são? Olha só, coloquei essas duas aqui. Tá bom? Você pode pegar o seu material do tangram e fazer, para você perceber que são essas. Aqui, como a tia esticou a imagem, fica parecendo que não é. Mas no livro, se você prestar atenção, essas duas figuras, você imaginando elas juntas, porque nós já formamos quadrados também na nossa aula anterior, você vai ver que elas duas formam, tá? Lembrando que o quadrado são os quatro lados iguais, então você vai ter que pegar duas figuras iguais, tá bom? E o retângulo? Vimos que os retângulos, eles não têm os quatro lados iguais. Ele tem, ó, dois lados iguais e esses outros dois aqui também iguais. Então, quais seriam aí? Ó, essa imagem e aquela lá do cantinho. E o círculo, gente? Será que tem como eu formar pegando essas figuras aqui do tangram? Essas peças, na verdade, do tangram? Não. Por que que não? Porque o círculo ele é redondo. Se você observar aquelas pecinhas ali do tangram, ela não tem nada circular, tem? Então, o círculo eu não iria juntar peça alguma, ok? A não ser que tivesse alguma peça ali arredondada, né? Duas peças. E o triângulo, olha só. Tia, mas só um seria o suficiente? Até seria, mas lá ele diz a dica, ele quer que você use o quê? Duas peças, né? Então, seria essas duas aqui, ok? Aí ele diz aqui, ó, das quatro figuras em destaque, qual não pode ser formada juntando duas peças triangulares? O círculo, né? Como eu falei para vocês, o círculo tem a parte redonda. E por que que não é possível formar essa figura juntando duas peças triangulares? Eu botei a resposta aqui, era para ser resposta pessoal. Eu coloquei, por quê? Porque você pode ter escrito algo diferente que a tia vai falar aqui. Mas, na verdade, não foi possível pelo que eu falei já para vocês, porque aqui são peças triangulares, né? E, no caso aqui, o círculo, o próprio nome já está dizendo, tinha que ser peças circulares, tá bom? Leia: papagaio, pipa, pandorga, jamanta, maranhão. Papagaio, pipa, pandorga, jamanta, maranhão são exemplos de como esse brinquedo é conhecido no Brasil. Que brinquedo é esse, ó? Olha só. Observe alguns papagaios no ar, que são os nomes que recebem as pipas que nós conhecemos aqui na nossa Teresina. Pelo menos é assim que eu conheço, né? Como pipa. Mas ela recebe todos esses outros nomes aí em diversas partes do nosso Brasil. O nome ele pode variar, mas a diversão fica garantida desde o momento de sua produção, com varetas de madeira, linha, papel fininho colorido e cola, até vê-lo colorindo o céu. As pessoas fazem da forma que desejam, né? Porém, é preciso ficar atento e evitar o quê? Riscos de acidente ao empinar uma pipa. Veja algumas dicas. Não solte perto de quê? De fios ou antenas para evitar choques elétricos. Procure locais abertos, como parques, praças ou campos de futebol. Não solte pipa em lajes ou telhados. Por quê? Para evitar quedas.
Olhe bem onde pisa, especialmente quando andar para trás. Aliás, principalmente quando andar para trás, para não cair. Outra coisa aqui, gente, que eu não vi, mas que também é muito importante, na linha da pipa, não colocar o famoso cerol, que é o caco de vidro quebrado junto com a cola, né? Porque também pode causar acidente. Geralmente as pessoas passam e, de repente, se tiver esse cerol, pode cortar alguém, tá bom? Então, é uma também das dicas. Quais são os exemplos de como o brinquedo considerado na página anterior é conhecido no Brasil? Quais são? Olha só. Ele é conhecido como papagaio, pipa, pandorga, jamanta, maranhão, né? Era só ler lá, tá? E quais são os materiais necessários para fazer uma pipa? Às vezes as pessoas já compram feitas, né? Mas mesmo quem vai fazer, usou o quê? Tem lá dizendo, ó. Varetas de madeira, linha, papel fininho colorido e cola. Melhor até fazer, porque a diversão começa desde o processo de fabricação, né, até o momento de empiná-la. Terceira, por que não devemos soltar pipa perto de fios ou antenas? Por quê? Ó, para evitar choques elétricos. Né? Então, assim, quer evitar, não empine perto desses locais, justamente por causa dessa rede elétrica. Você pode, sim, levar um choque. Muitas pipas lembram figuras geométricas planas. Qual é a figura geométrica plana que normalmente é mais representada nas pipas? A tia colocou aqui o quadrado, mas, enfim, a que eu mais vejo é no formato de quadrado. Que, embora seja assim, né? Mas é um quadrado, os 4 lados são iguais. Mas você pode ter colocado outra coisa. Mas, geralmente, a gente vê o quadrado. Que tal fazer algumas pipas que representem figuras geométricas planas para decorar a sala de aula? Combine com os colegas e o professor, providencie os materiais e mãos à obra. Quais figuras planas estão representadas nas pipas que vocês fizeram? Se estivéssemos aqui, nós iríamos fazer, né? Mas você pode fazer na sua casa, tá? A tia botou a resposta pessoal, porque você pode ter feito em casa uma pipa. Os meninos adoram, né, empinar. A Aline, olha aí o nome da tia. A Aline estava brincando com blocos de montar. E Jairo fez um desenho da construção de Aline. Olha só. Os blocos de Aline lembram figuras geométricas não planas. Lembra que a tia já deu a diferença do plano com o não plano? Não plano, esfera, paralelepípedo, cubo, cilindro, cone. E a plana são as faces dessas figuras não planas, que é o quadrado, é o círculo, é o triângulo, né? O retângulo também. Aí ele diz assim, você sabe o nome de cada uma delas? Escreva abaixo. Quais seriam os nomes ali, ó? Nós temos quem? O paralelepípedo, aquela caixinha azul ali maior. Temos a pirâmide, a caixinha ali vermelha ou laranja, como vocês estão vendo aí. Temos a pirâmide, já falei, né? Cone, ó. Ali a de verde, em cima da do paralelepípedo. Cilindro, né? Ali, ó, verde também. E esfera. Já que, ó, as figuras do desenho de Jairo lembram figuras geométricas planas, ou seja, as faces daquela ali. Quais são essas figuras? Ó, retângulos, triângulos e círculo. Ok? E aqui você ia fazer um desenho bem colorido. Nele deve aparecer quadrados, retângulos, triângulos, círculos e outras figuras. Isso aqui vocês já estão craque, porque nós fizemos na nossa aula ao vivo, né? Nós trabalhamos só quadrado com retângulo. A que você vai usar agora aqui, você pode usar todas, tá bom? Eu botei desenho pessoal. A professora de Luiz distribuiu algumas embalagens para que os alunos as observassem de cima e desenhassem a visão que tinham delas. Olha só, aqui primeiro o Luiz observou a embalagem assim. Depois ele desenhou como ele viu a embalagem. Ó, ele contornou, né? Aí ele pergunta, o desenho de Luiz lembra qual figura geométrica? No caso ali a plana, né? Aqui ele está não plana, porque aqui é o formato do paralelepípedo. Ali ele contornou e ficou uma figura geométrica plana, a face. Lembra quem? Ao retângulo. E aqui,
Como o Luiz é curioso, ele mudou a posição da embalagem e a observou novamente. Então, fez um novo desenho de como ele viu a embalagem, ó. Ele cobriu, né? Contornou, na verdade. Olha como é que apareceu agora ali. Também uma face. E ali é o quê? Qual é a forma geométrica? Plana, aquela ali é plana. É o quadrado. Quarta, observem as figuras geométricas e respondam às questões. O que essas figuras têm em comum? De semelhante, gente. O que é que elas têm? As duas são o quê? Figuras. As duas figuras são planas, porque só são as faces, né? E o que é que aquelas duas ali têm de diferente? Ó, uma figura é arredondada e a outra não. Como eu poderia botar também? Uma figura é arredondada e a outra é quadrada. Também estaria correto, porque ele quer a diferença, o que eles têm de diferente. Veja alguns carimbos que Clóvis fez e responda. Ele tem aqui ó, o carimbo do quadrado, do triângulo e do círculo, né? Aí ele faz o questionamento. Qual carimbo Clóvis deve escolher para conseguir obter a figura que representa o círculo? Muito fácil, né? É o carimbo 3. Agora presta atenção na letra B. Para obter uma figura que represente um quadrado, Clóvis precisa usar o quê? Um dos carimbos 2 vezes. Porque aqui, se ele fosse usar apenas uma vez, ó, já escolheria aí o número 1. Mas ele quer que use 2 vezes. Clóvis precisa usar um dos carimbos 2 vezes. Carimbando uma figura ao lado da outra. Qual carimbo ele deve escolher para isso? E aí? Na verdade, a 1 aqui, gente, não é nem quadrado. Aqui é um retângulo, né? Por isso que ele fala em 2, né? Em 2 vezes. Qual seria? O carimbo número 2. Quando ele carimbar 2 vezes aqui o carimbo número 2, claro, colocando na posição que é para ser, vai formar um quadrado, né? Então, o carimbo número 2. Usando o Tangram, podemos representar algumas figuras planas. Por exemplo, o quadrado. Nós vimos também na aula passada, a tia trouxe, né? Fizemos de 2 formas e você observou que usando as peças do Tangram, você pode formar não só o quadrado, poderia formar o retângulo, né? Um triângulo, enfim. Das figuras planas estudadas nessa unidade, qual delas não é possível representar usando as 7 peças do Tangram? Qual foi o que nós vimos anteriormente? Quando foi pedido para unir as peças e teve uma das figuras que não deu certo. Foi o círculo. É a única figura geométrica plana que não dá para formar usando as peças do Tangram, porque não tem nenhuma parte circular. E quais podem ser representadas? Quais delas? Olha só. Pode o quadrado, retângulo e triângulo. Agora, com todas as peças do seu Tangram, usado nas páginas 106 e 107, monte as representações de um retângulo e um triângulo e depois as desenhe no quadro abaixo. Eu trouxe algumas aqui. Por quê? Porque ele quer que você use todas. Aqui ele não está dizendo 2, 3 peças, ele quer todas. Então, ó, usando todas, ó, aqui eu formei o quê? O que é que ele pede? Um retângulo, olha só, eu usei todas as peças do Tangram. E formar um triângulo, ó, usei também todas as peças que tem lá, ok? Aí você junta e depois faz o desenho de como é que ficou, assim como a tia fez, tá bom? Escreva os números a seguir nos espaços abaixo de cada trilha a qual eles pertencem. Observe que essa trilha, por exemplo, ela é do 30 ao 50. Então, você ia observar quais os números que estão entre o 30 e o 50. Já está até feito, né, no livro de vocês. É o número 38 e o número 48. E agora, entre o 10 e o 30, estão quais? Bora lá, ó. O 12, o 19, lá no final, o 25, o 27. E do 30 ao 70, quais seriam? Ó, 53, 56, 61. Tem mais algum? Não, né? Então, ficou por aí mesmo.
Dê saltos partindo do 0 até chegar ao 20. Aqui ele não está dando nenhuma regra, só está mandando você soltar. Aqui a tia trouxe um exemplo, mas você poderia ter feito também de outra forma. Ó, botei aqui exemplo de resposta. Eu pulei primeiro de 10 em 10 e depois eu fui pulando de 1 em 1 até chegar no 29, porque ele quer até o 29. Olha só, eu fiz dessa forma. O que vai valer aqui nesse momento? Depois eu vou dizer como foi que eu fiz, tá bom? Aqui foi o exemplo que eu usei. Você poderia usar o seu exemplo. Aí vem aqui, ó. Agora compartilhe a sua estratégia com o colega. Vocês pensaram da mesma forma? Eu coloquei resposta pessoal. Eu poderia ter respondido, né, de acordo com o que eu fiz. Mas como é algo comparativo, né, você pode apenas dizer aqui como foi que você fez o seu. Aqui a tia fez o dela de 10 em 10 e depois eu fui adicionando de 1 em 1 até chegar ao 29. Essa foi minha sequência, minha regra, né? Você faria a sua. Mas se quiser também colocar igual da tia, você pode colocar também. Os funcionários de uma fábrica vão ao trabalho de formas diferentes. Quais seriam? Ó, a pé, de bicicleta, de carro ou de ônibus. Observe o gráfico e escreva quantos funcionários utilizam cada um desses meios de locomoção. Vamos ver qual é a regra aqui também. Ó. O que ele diz? Que cada quadrinho desse aqui representa 5 funcionários. Então, você ia contar de 5 em 5. Vamos lá. A pé. Aqui eu tenho 4 quadrinhos. Mas cada um vale quanto? 5. Então, eu conto de 5 em 5. 5, 10, 15, 20. Então, a pé são 20, né? De bicicleta. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Olha aí. De carro. 5, 10, 15. E de ônibus. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. E aí, acertaram? Eu acredito que sim, está bem fácil, né? Agora, lá na página 120. Observe os quadros feitos por Angélica e Silvano. Olha aí o quadro da Angélica e ali o quadro do Silvano. E ele quer saber o que os dois quadros têm em comum. Ou seja, parecidos, né? O quê? Há representações de figuras geométricas. Quando eu falo isso, gente, eu não vou distinguir o que é plano e o que é não plano, porque quando eu vou fazer isso aí, já não se torna mais comum, porque a gente sabe que os dois, um vai ser plano e outro vai ser não plano. Então, a gente basta dizer que são figuras geométricas, ok? Agora sim, quando ele diz, cite uma diferença entre os quadros de Angélica e o Silvano. Bora lá, ó. A Angélica, ela usou apenas representações de figuras geométricas planas, enquanto o Silvano só usou figuras geométricas não planas. Agora, aí sim, eu fui fazer a distinção de uma com a outra, tá bom? Abaixo foram representadas algumas figuras não planas. O que ele quer saber? Quais figuras geométricas não planas estão representadas acima? Olha só, exemplo de resposta, cubos e cilindros. Olha aí, são não planas. Agora, se ele tivesse perguntado planas, você ia para as faces, né? O círculo e o quadrado. Aqui é não planas. Marque com X todas as figuras que são necessárias para montar o modelo da pirâmide ao lado. Observe que aquela pirâmide ali, gente, tem 3 faces na frente e, consequentemente, ela vai ter 3 faces atrás. E ainda tem a base de baixo, né? Que tem 3 na frente e 3 atrás, e tem uma figura de 6 lados. Então, bora lá descobrir quais são as formas que dá para montar aquela imagem ali da pirâmide. Olha só, ó, essa aqui, essa, a gente vai procurar todos os triângulos, né? 6 triângulos, no caso, tem mais aquele ali. A face, como eu falei para vocês, a base, no caso. Como são 6, então, a base são 6 lados, né? Então, lá. E, por último, o outro triângulo. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. E a base com 6
lados. A base é o que vai ficar esses triângulos em cima para poder formar aquela pirâmide de base hexagonal, tá? Porque o que é hexagonal? É uma base de 6 lados. É uma figura de 6 lados. Quando eu falo base, é a partezinha de baixo. Ligue a figura geométrica à frase certa. Olha o que diz aqui, ó. Se alguém olhar de frente, de lado ou de cima, verá um quadrado. E se alguém olhar de cima, verá um círculo. E aí, quem pertence a quem? Olha só. Aqui eu verei um círculo e ali eu vou ver um quadrado. Foi bem fácil, né? E agora aqui o quebra-cuca. Fala quebra-cuca, mas está bem fácil também isso aqui. Thaís e Glória observam uma pilha de caixas. Desenhe nas malhas abaixo como cada uma vê a pilha de caixas. Como Thaís vê? Olha só, ela vê 3, depois ela vê uma pilha de 4, depois mais 4. Olha só como é que vai ficar, ó. Olha aí, como ela está vendo. Já a Glória, como é que a Glória está vendo, ó? Dessa forma. Acertaram também? Estava fácil, apesar de botar quebra-cuca aí, parece que é bem complicado, mas não. Ficou bem fácil. Adicione o número 54 ao número indicado em cada item e calcule o resultado. Então, você ia somar 54 a cada um desses números. Bora lá? 54 mais 34. 4 mais 4, 8. 5 mais 3, 8 também. Letra B, 54 mais 28. 4 mais 8, 12. A gente bota a unidade e leva a dezena. 1 mais 5, 6. 6 mais 2, 8. Ali, 54 mais 30. 4 mais 0, 4. 5 mais 3, 8. E por último, 54 mais 19. 4 mais 9, 13. Deixa a unidade, leva a dezena. 5 mais 1, 6. Mais 1, 7. 73. Analise as peças do material dourado, escreva a adição representada e calcule o resultado. Quanto é que tem aqui, ó? Vamos relembrar? Cada barrinha vale 10. Então, ó, 10, 20, 30, 40. E cada cubinho vale uma unidade. Já tenho 40, 41, 42, 43 e 44. Vou somar quem? 10, 20, 30. 4 mais 0, 4. 4 mais 3, 7. E aqui, vamos lá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 71, 72. Mais quem? 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 2 mais 6, 8. 7 mais 2, 9. Aqui, 10, 20, 30, 40, 51. Mais quanto? Aqui não temos nenhuma dezena, né? Só unidades. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 mais 7, 8. 5 não vai somar com ninguém, continua 5. Em uma gincana, no Colégio de João, os alunos de todas as séries arrecadaram materiais recicláveis para serem vendidos. E a renda, né, doada, olha aí falando aí dos trabalhos voluntários, né? E a renda doada para uma creche. Vão vender e vão doar, né, fazer uma doação. As meninas do segundo ano arrecadaram 35 quilos de garrafas plásticas. E os meninos, 27 quilos de papelão. Quantos quilogramas de materiais recicláveis as crianças arrecadaram juntas? Então, ó, você vai pegar o que cada um arrecadou. 35 de garrafas plásticas, mais 27 de papelão. 5 mais 7, 12. Deixei a unidade, levo a dezena. 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. Então, arrecadaram juntos 62 quilos de materiais recicláveis, né? Agora você vai representar no ábaco esse número 62.
olha só, unidade, você ia fazer 2 bolinhas, né? E na dezena, você iria fazer 6 bolinhas. 3, 6, ok? Carol comprou os presentes dos seus amigos que fazem aniversário no mês de agosto. Analise as informações do quadro e marque o troco que ela recebeu na compra de cada presente. Aqui é o que ela pagou e quanto valeu o presente. Então, bora lá, ó, sempre pegando o valor maior para diminuir o menor, para descobrir qual foi o troco dela. Olha só, aqui nós temos R$70, vou diminuir por 55, que vai dar o valor de R$15. Aí você vai lá e marca o número 15. Aqui tem 50, vou diminuir o 37, né, que é o estojo, vai dar o quê? R$13. Aí marcaria lá também, tá bom? Próximo. Aqui, ó, essa agenda com lápis e uma régua, ela tinha 70 menos 67, sobrou quanto? R$3. Então, você iria marcar. Pedro conseguiu economizar R$42 de sua mesada e receberá R$35 de seus avós. Com esse dinheiro, ele comprará uma coleção de gibis de seus super-heróis favoritos, que custa R$55. Com quanto Pedro ficará depois dessa compra? Observe que aí é um problema de cálculo duplo, vamos dizer assim, né? Vamos fazer 2 continhas. Primeiro, nós vamos saber quanto é que ele tinha no total, porque ele economizou da mesada, mas ganhou mais dinheiro, não foi? E depois, nós vamos diminuir pelo valor que custou a revistinha ali dos gibis, né? Do super-herói dele. Olha só, ele economizou 42 e recebeu 35. Vamos ver quanto é que ele tinha. 2 mais 5, 7. 4 mais 3, 7 também. Então, ele tinha R$77. E aí deu para perceber que daria para comprar a revistinha, o gibi dele, que custa 55. E ele quer saber quanto é que ele vai ficar depois dessa compra. Então, ó, 77 menos 55. 7 menos 5, 2. 7 menos 5, 2. Então, ele ficará com R$22. Está acabando. Observe na representação abaixo as medidas da pracinha, onde Marina costuma passear de bicicleta. Todos os dias da semana, Marina dá o quê? Uma volta completa na pracinha de bicicleta. Quantos metros Marina pedala por dia nessa pracinha? Olha só, gente. Se aqui é 12, e é o mesmo tamanho do lado de lá, lá também é 12. Se aqui é 8, aqui também é 8. Então, ou você faz todo de uma vez, ou você faz por parte. Soma 12 com 12, depois 8 com 8, e os resultados você somam juntos, tá bom? Então, a tia fez por parte, ó. 12 mais 12. 2 mais 2, 4. 1 mais 1, 2. Depois eu somei 8 mais 8, que vai dar 16. Agora, como eu sei quanto é que vale um lado, né, os dois lados ali e esses dois aqui, eu vou somar tudo, porque ele quer a volta completa. 24 mais 16. 4 mais 6, 10. Deixa a unidade, leva a dezena. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. Então, ó, a Marina, ela pedala 40 metros. Então, por hoje é só, né, gente? Nossa atividade de casa também tem bastante páginas. Na próxima aula, a gente vai fazer nossa correção. Da 247 a 252. Um beijo bem grande, meus amores. Fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!